referente à atividade final da disciplina de Fatores Humanos e Engenharia de Usabilidade. Para iniciar aqui, a atividade propõe para a gente estar realizando o desenvolvimento de escolher uma das interfaces propostas, na verdade, para realizar o desenvolvimento dessa interface, e foram propostos ao longo dessa atividade 10 exercícios que vão ser apresentados ao longo desse vídeo. Bom, a interface escolhida foi uma prótese mioelétrica de membro superior, e para a gente iniciar, então, a primeira atividade solicitava para a gente estar aí listando e descrevendo 5 erros potenciais associados ao uso de uma interface, dessa interface no caso. As atividades, os erros separados aqui foram, então, a adaptabilidade e facilidade de uso. Então, tem potencial erro no uso dessa interface quando não tem uma facilidade, uma intuitividade ou uma boa adaptabilidade para a utilização dessa interface. Além disso, fusão e inconsistência de comandos pode ter uma certa dificuldade para estar utilizando essa interface, eficiência de uso e produtividade, utilidade. Essa interface realmente vai ter uma utilidade para o indivíduo, realmente vai fazer diferença o indivíduo está utilizando essa interface. Segurança no uso, acho que é de suma importância qualquer interface que tem interação com o indivíduo, que o indivíduo tem interação, ter uma segurança dela. E por último, feedback ruim ou ausente. Por exemplo, o indivíduo não ter uma noção se está funcionando de uma forma interface ou não. A segunda atividade proposta, então, foi realizar a elaboração de um plano na forma de infográfico que ofereça, de certa forma, um treinamento para esse usuário da interface. Então, a gente fez aí o desenvolvimento de um infográfico simulando treinamento para acionamento e primeiros passos para a utilização de uma prótese mioelétrica de mão. No caso, todo o projeto foi baseado numa prótese já existente, que seria a Bebionic, fabricada pela Ottobock. Então, o infográfico é esse. Alguns passos dele seriam, então, a avaliação profissional, passar por um profissional para ver o tipo de amputação que esse paciente sofreu, o tipo de desarticulação e quais são os músculos para aí realizar a adaptação dessa prótese para esse paciente. A montagem como que liga essa prótese, como que posiciona na prótese e aciona os eletrodos ali, a conexão dos eletrodos, outro passo importante, como que realizar a limpeza do local onde esses eletrodos vão ficar, passar álcool, gel condutor e tudo mais, calibração do dispositivo, que basicamente realizar alguns gestos assim, com essa musculatura para reconhecimento na prótese, o que esse paciente vai ter que ter efetivamente para se adaptar na utilização dessa prótese, e uma etapa a mais aqui que seria o monitoramento do desempenho dessa prótese, que seria basicamente via software no qual o paciente, o usuário, no caso dessa interface, a gente está fazendo o upload desses dados e ter um feedback aí de como está sendo esse aprendizado. Bom, a terceira atividade proposta seria um questionamento para estar sendo levantado no caso, né, de quais seriam os principais usuários dessa interface. Bom, como se trata de uma prótese de membro superior, o principal desse tipo de dispositivo, dessa interface, seria PCDs que sofreram desarticulação de membro superior. Pode ter diferentes tipos de desarticulação, amputação no membro superior, só desarticulação
desarticulação radioulnar e tudo mais. Então, seria basicamente esse o público que estaria destinado para a utilização dessa interface. A quarta atividade aí seria basicamente quais seriam as principais características de diferentes tipos de usuários da interface. Bom, como a gente já respondeu anteriormente, essa interface está mais destinada mesmo para pessoas PCDs, computação de membro superior, e características que diferem esse grupo seria basicamente o nível de amputação dessa pessoa. Dependendo do nível de amputação desse paciente, desse usuário, ele vai ter que ter uma adaptação de um grupo muscular para estar acionando essa prótese. Então, pode ser que tem usuários que vão ter uma articulação em um nível que facilita mais a utilização dessa prótese, usuários que vão ter que utilizar grupos musculares mais distintos para acionamento dessa prótese e acaba passando por um processo de treinamento para utilização mais longo. Então, é interessante que seja bem acompanhado esse processo todo com o usuário. Bom, a outra atividade seriam quais os principais dados antropométricos que deveriam ser obtidos dos usuários para garantir o uso efetivo da interface. Basicamente, esses dados antropométricos estariam envolvidos com as dimensões do membro superior desse paciente, principalmente comprimento do membro superior, diâmetro do antebraço, de onde vai ter conexão dessa prótese com o braço do paciente, tamanho da mão do paciente para ficar proporcional à outra mão e a estatura do paciente, desse usuário, no caso, né? Estatura do indivíduo para também ficar proporcional a ele, e braço contraído e flexionado para ter um melhor dimensão desse encaixe aí com o membro do paciente, da prótese. Bom, como poderiam ser realizadas as medidas dos dados antropométricos de acordo com as normas de usabilidade? Foram pesquisadas duas normas, basicamente a NBR ISO 15535 e a NBR ISO 7250. Bom, basicamente, de forma bem resumida, as medidas devem ser documentadas utilizando a quantidade de roupa possível pelo usuário, pelo paciente, e no processo, com o indivíduo em uma plana horizontal e não compressível, além de que o equipamento utilizado deve ter uma boa precisão e um baixo erro. Além disso, como os diferentes tipos de memória, longo prazo e curto prazo, podem interferir no uso da interface. De forma resumida também, memória de curto prazo pode ir que o usuário tenha seu primeiro contato e aprendizado com a prótese, principalmente sabendo como utilizá-la da forma correta. É possível que esse conhecimento seja esquecido. Essa memória de curto prazo é uma memória de acesso rápido. Tiver um contato com aquela prótese em um primeiro momento, aprender os primeiros comandos com ela, por exemplo, ele vai ter um start mais rápido quando for precisando aquele grupo, utilizar um grupo muscular para acionar determinada posição da mão. Mas, como já se sabe, memória de curto prazo, se não for exercitada, pode vir a ser esquecida. Por outro lado, memória de longo prazo representa o conhecimento que o usuário vai ganhar durante o uso contínuo e repetitivo da prótese, permitindo que esse usuário não esqueça das funções da mesma. Então, vai aí ficar alguma coisa mais dinâmica, mais prática, intuitiva, e não demandar muito esforço cognitivo, pensar. Vai ficar bem mais fluido, tipo, movimentar uma mão mesmo
pegar um copo como pessoas normais, pessoas sem nível de deficiência ou amputação. E, de acordo com o modelo circunflexo de Rousseau, quais seriam o melhor e pior cenários estado do usuário enquanto o usuário interage com a interface? Bom, segundo o modelo circunflexo de Rousseau, o melhor cenário enquanto o usuário interage com a interface seria aquele que o paciente está contente durante a interação. Isso vai deixar o usuário mais tranquilo, tipo, vai dar uma concentração melhor para ele estar desempenhando essa tarefa e tudo mais. E sim, e de certa forma se sentir motivado também, né? E o cenário, por outro lado, seria quando o usuário está angustiado, depressivo e triste. Bom, nesses casos, acredito que o usuário vai acabar, se ele tiver num processamento, se adaptando à interface ainda vai ficar um pouco mais complexo essa interação, um pouco mais desmotivado e tudo mais. E por fim, aplique o método NASA TLX em uma tarefa específica executada a partir da interface. O diagrama de hierarquização da tarefa deve ser apresentado, bem como a descrição detalhada de todos os passos para a execução. A tarefa designada que estipulei aqui seria movimentar o braço para pegar alguns objetos dispostos sobre uma mesa, seguindo uma certa sequência. Então, primeiramente, deve deslocar alguns talheres até próximo da pia, a pia próxima da mesa, no caso, e depois faria o mesmo com os copos, pratos, seguindo essa ordem, e o processo deveria ser feito 4 vezes, sendo dividido em etapas. Bom, o método NASA TLX, que descreve quais dimensões estarão sendo avaliadas nessas atividades, e os dados pacientes acerca de cada um estão dispostos nessa tabela, então tem a mental, física, temporal, satisfação, rendimento, esforço e nível de frustração. Após o fim da atividade, foram coletadas as taxas do paciente, bem como o peso que cada uma tinha na avaliação da TLX, que foram dispostas aqui na tabela. Bom, acredito que a apresentação era isso. Muito obrigado.